Olá, paz de Cristo para a sua vida. Eu sou o professor Misael Silva. Para mim é uma satisfação ter você aqui conosco no canal Examinar e Refletir. O meu desejo é que Deus o abençoe com ricas bênçãos espirituais da parte de Cristo Jesus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificada de novas reflexões toda terça, quinta e sábado. Junte-se a este movimento de resistência ao espírito do anticristo, a esta passada de exame e reflexão sobre o momento atual da Igreja Evangélica Brasileira. Quero dizer para vocês, e peço desculpa, mas vou fazer um pequeno ajuste na agenda dessa temporada, porque eu vou dividir, o tema de hoje, alma ou espírito, emocional ou espiritual, em duas partes. Então, o último item da nossa agenda, o último tópico da nossa agenda da 10ª temporada vai ficar para a próxima temporada e nós vamos ajustar assim a agenda da temporada atual. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua compreensão. Fique conosco. Vamos para a reflexão de número 51. Bem, olá, mais uma vez, eu sou o professor Misael Silva. Mais uma vez expresso a minha gratidão por você estar acompanhando o nosso canal. E eu quero dizer para você que a nossa temática a partir de hoje e também no próximo vídeo, como eu avisei que nós vamos dividir em duas partes, está um pouco linkada com a nossa última reflexão, a reflexão de número 50. Esse é um tema muito importante. Alma ou espírito, emocional ou espiritual. No vídeo de hoje eu vou lançar algumas bases para que a gente possa aprofundar esse tema, É um tema delicado, na nossa próxima reflexão, a reflexão 52, que será a parte 2 dessa temática. Então vamos lá. Eu queria lançar como base inicial algumas leituras bíblicas, na verdade duas leituras bíblicas. O Salmo 103, versículos 1 e 2, bastante conhecido, diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lembrando que o salmista ele se encontra na velha aliança. Jesus ainda não havia se revelado, se manifestado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O véu do templo não havia se rasgado ainda, Jesus não havia subido à cruz. A separação do homem do mundo espiritual ainda continuava. Então você vê aí o salmista dando uma ênfase, ele dialoga de certa forma com a sua alma. A ênfase dele está no campo da alma. Mas ele diz: e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas pela maneira como ele se expressa, você vê que ele não significa que ele tenha percepção, noção da dimensão do Espírito, coisa que só virá a se revelar na pessoa de Jesus. E essa é a próxima leitura que nós vamos fazer, que é aquela leitura que faz parte do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vamos ver essa próxima leitura. Bem, aí está. João registrou no seu evangelho, no capítulo 4, nos versículos 23 e 24, um trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você pode depois ler todo o capítulo 4, é uma mensagem muito interessante, muito importante, desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e que mais adiante nós podemos falar com mais detalhes a respeito de vários ensinamentos que essa passagem nos traz. Mas hoje nós vamos ficar
com João 4, apenas os versículos 23 e 24. E aí veja a diferença entre o discurso do salmista e aquilo que Jesus diz, né? Ele diz assim para a mulher samaritana: mas a hora vem, ou seja, vem, não estava lá no discurso de Davi, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A grande questão que nós vamos aprofundar na próxima reflexão é que nós, muitas vezes ainda estamos presos ao parâmetro da velha aliança. Muitas vezes estamos entendendo que uma relação no campo da alma equivale à relação com Deus no campo do espírito. Há uma diferença muito grande entre um relacionamento a partir da alma e a partir do espírito. Então, para deixar aqui consolidada nosso embasamento para a parte 2 dessa reflexão, fechar assim a introdução, lançar algumas ideias importantes para que você possa ter uma compreensão mais clara da diferença de você adorar a Deus com a sua alma, adorar a Deus com o seu espírito. Nós vamos fazer agora aqui um contraste, vamos contrastar aspectos da nossa alma com do nosso espírito. Vamos ver esse contraste. Bem, para que você possa entender, que não é uma coisa tão simples, distinguir a relação com Deus através da alma, ou sentir a atuação de Deus no campo da alma, que não é a mesma coisa, não é tão simples diferenciar da atuação e da relação com Deus mediante o Espírito. Vamos ver aqui este contraste, um pouco teórico, filosófico, entre alma e espírito. Observe: alma, essência da pessoa humana; espírito, essência da pessoa de Deus. Alma é canal da vontade, desejos e decisões da pessoa humana. Espírito é canal da vontade de Deus e de seu caráter. Vamos ver mais um contraste. Bem, falei mais um, mas na verdade são mais dois contrastes. Veja bem, a alma flui nossos sentimentos e emoções. O espírito traz-nos a percepção e o conhecimento da dimensão espiritual. A alma desenvolve-se intelectualmente e nos faz ser um ser social. Já o espírito desenvolve-se pela ação do Espírito Santo e é no espírito onde Cristo se forma em nós. Então nós vamos ver na próxima reflexão, na continuação, que talvez em alguns determinados momentos nós fazemos um pouco de confusão entre se nós estamos, na verdade, submetendo o nosso espírito ou fluindo sentimentos e emoções da nossa alma, acreditando que por conta disso, de fato, o Espírito Santo esteja atuando em nós, quando na verdade não está. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se comunica, ele se conecta com o nosso espírito. Quando você estava na velha aliança, você tinha a sua alma como meio único da relação com Deus, porque para o mundo espiritual o homem morreu. E essa morte, ela representa nada mais, nada menos que a ruptura entre o espírito humano e a sua conexão com o mundo espiritual, com o Espírito Santo de Deus. E só com a vinda de Cristo é que essa conexão se restabelece.
O homem volta a viver no campo da dimensão espiritual por Cristo Jesus. Paulo vai dizer, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E aí, exercitar essa relação do Espírito com o Espírito Santo, fazer fluir de fato a nossa adoração, a nossa comunhão pelo Espírito e não pela alma, não é tão simples quanto parece. E Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, existe uma ação, uma atitude, uma prática ativa nesse processo de submissão do seu espírito ao Espírito Santo para que você possa verdadeiramente estar em desenvolvimento espiritual e Cristo está sendo formado em você. E aí nós devemos criar algumas precauções, alguns cuidados à luz da palavra de Deus, para que nós não levemos a nossa relação com o Espírito Santo de Deus para o campo da emoção, dos sentimentos, porque isso vai se situar apenas no campo da nossa alma. E a atuação apenas no campo da alma é antes de Cristo, é antes da cruz de Cristo. Após a cruz de Cristo, a relação se dá, ela tem que se dar no campo do Espírito. E se a nossa prática religiosa, se a nossa teologia, se a nossa liturgia, se os nossos métodos, os nossos mecanismos de condução da prática, da adoração, do servir a Deus, está limitando as pessoas ao campo da alma, nós estamos anulando Cristo, o projeto de Cristo. Então isso revela a ação do espírito do anticristo, engano do espírito do anticristo. Ele vem trazer a percepção equivocada, como se a alma pudesse estar substituindo a presença, a conexão do Espírito com o Espírito Santo, que resulta da obra da cruz de Cristo. E aí ele anula a obra de cruz de Cristo, ele anula o projeto de Cristo a partir do momento que ele traz o engano de que, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa vontade, nós estamos acreditando que estamos no domínio do Espírito. Aguarde a nossa próxima reflexão, a continuação dessa reflexão. Alma ou espírito, emocional ou espiritual. Não perca a próxima reflexão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a divulgar este exame e reflexão do momento atual da Igreja Evangélica Brasileira e, como eu tenho dado ênfase aqui, também um movimento de resistência ao espírito do anticristo. E também vamos continuar dando ênfase à seguinte afirmação, a seguinte ideia: Deus não é Deus de meio termo. Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe as nossas vidas, cubra-me com as suas orações, Deus abençoe a sua família, Deus nos guarde por sua misericórdia e graça. Muito obrigado mais uma vez.